Oi, gente. Vamos continuar então com nossas aulas de algoritmos. Só que agora nós vamos falar das estruturas de repetição, tá? Então vamos lá. Olha só. Então, no nosso dia a dia, é muito comum a gente fazer procedimentos repetitivos, né? A gente precisar repetir a mesma tarefa várias vezes, tá? Entretanto, nessas atividades a gente não vai repetir isso eternamente, né? Tem uma hora que a gente para. E aí quando é a hora de encerrar? Quando é que a gente para, né? A gente para quando o nosso objetivo ele foi atingido. Então a gente precisa fazer um teste para saber se está na hora de parar ou não, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma pessoa que está apertando um parafuso, por exemplo, né? Então, ela vai ficar girando ali aquela chave de fenda até quando? Até que o parafuso esteja apertado o suficiente, tá? Então, ela não vai girar a chave de fenda eternamente. Então, a cada voltinha que ela dá com aquela chave de fenda, ela está fazendo um teste. Já está suficiente? Já está apertado? Não. Então, giro de novo. Já está apertado? Não. Gire de novo. Até que ela pergunte, já está apertado, né? E aí sim, já está apertado o suficiente, ela vai parar, tá? Um outro exemplo de repetição que a gente faz poderia ser a chamada que um professor faz, né, em sala de aula. Então, quando não chegar no final da lista, ele continua chamando o próximo aluno. Então, ele chama o primeiro aluno, ainda tem aluno na lista? Sim, chama o próximo e assim vai até que a lista termine, ok? Um outro exemplo seria, por exemplo, seria quando um professor fala para um aluno, né? Ó, escreva aí no seu caderno, você não faço mais bagunça. Esse é o seu castigo. Quero que você escreva 100 vezes, não faço mais bagunça. E aí o aluno vai escrever e mentalmente ele vai contar. 1, 2, 3, 4. Então ele vai escrevendo e contando. E quando é que ele para? Ele para quando ele atingiu as 100 vezes, tá? Então, perceba que em todas essas situações, a gente tem uma condição de parada que precisa estar sendo testada a cada movimentação, tá? Um exemplo aqui do uso de repetição em algoritmos seria, por exemplo, aquele caso em que a gente calcula a média dos alunos, né, da UFESA. Qual a média que você tirou numa disciplina? Quando a gente fez na aula anterior, a gente fez isso para um único aluno. Então, a gente recebeu as 3 notas dele e calculou a média, né? E deu o resultado se ele foi aprovado ou reprovado, tá? Acontece, né, que uma sala de aula não tem um único aluno. Então, você poderia, por exemplo, estar fazendo um algoritmo para calcular a média de 3 alunos ou para calcular a média de 30 alunos. E aí, uma solução seria você copiar aquele código que a gente fez, dar uma coladazinha, ou seja, colar ele logo abaixo 3 vezes. Uma cópia para cada aluno que você precisa calcular essa média, né? Então, receba 3 notas, calcula a média e mostra o resultado para o aluno 1. Aí, logo embaixo, você vai ter receba as 3 notas, calcule a média e mostre o resultado para o aluno 2 e depois para o aluno 3. Só que se você tiver 30, 40 alunos numa sala, o teu algoritmo vai ficar imenso, né? E só com código repetido, totalmente sem necessidade. Tá? Então, é por isso que existem as estruturas de repetição, tá? Que são comandos que a gente consegue colocar no algoritmo, que diz para o algoritmo, olha só, repita todos esses comandos aqui tantas vezes. E eu que vou dizer quantas vezes que eu quero que esse código seja repetido, tá? E aí, o que acontece? Como é que o algoritmo vai saber quando ele tem que parar? Então, a gente tem que especificar para ele uma condição de parada, um teste, para ele estar fazendo passo a passo para saber se está na hora de parar ou não, tá? Então, em vez de a gente fazer um trabalho braçal escrevendo 100 vezes a mesma coisa, a gente pode usar essa estrutura e dizer ao algoritmo para ele repetir isso e digo que ele tem que repetir 100 vezes. Legal, né? Bom, então existem 3 estruturas de repetição, gente. A primeira se chama enquanto faça,
A segunda se chama repita até. E a terceira se chama para, faça, tá? Vejam que aqui é sem acento e sem cedilha, ok? Vamos estudar, então, a estrutura do enquanto, tá? A estrutura é essa aqui, ó, gente. Tem a palavra reservada a enquanto, vai vir o teste lógico, tá? E depois a palavrinha faça. Todo enquanto tem que ter a palavra no final, ó, fim enquanto. E aqui nesse meio a gente coloca toda a lista dos comandos que a gente quer que seja repetido, tá? Esse teste lógico aqui é o teste que o algoritmo vai fazer para saber se já está na hora de parar as repetições ou não, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó. Na estrutura do enquanto, a expressão lógica, que é essa aqui, ela é avaliada a cada repetição. E se ela for verdadeira, a lista dos comandos é executada, tá? Então, essa repetição aqui, ela vai ser executada até que esta condição seja falsa, tá? Então, a principal característica desse comando de repetição aqui, enquanto, é que a verificação do encerramento, ela é feita antes de iniciar essa lista de comandos, tá? Em outras palavras, a principal característica do enquanto, desse comando enquanto, é que ele precisa testar. Se o teste ainda estiver válido, ele executa a lista dos comandos, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu tinha dado para vocês do aluno de castigo que precisa escrever, não faça mais bagunça 100 vezes. Olha só. Então, a gente teria que copiar essa linha aqui do escreva 100 vezes, gente. Eu poderia resolver isso facilmente colocando esse comando aqui do escreva dentro da estrutura do enquanto, tá? E aí eu coloco, ó, enquanto, faça, fim enquanto, e o escreva aqui dentro, tá? Quantas vezes eu quero que execute? Não são 100? Então, aqui no meu teste lógico, eu preciso dizer que eu quero que isso seja feito 100 vezes, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, enquanto não executar 100 vezes, faça. Escreva na tela, não faça mais bagunça. Ok, o único problema aqui desse algoritmo é como é que eu vou implementar esse teste aqui em Portugal, né? Como é que eu coloco isso no formato de português estruturado? Não executar 100 vezes, tá? Então, a solução, gente, é essa aqui, ó. Qual é a estratégia que a gente usa, tá? Então, primeiro, a gente precisa acompanhar a execução dessas repetições contando cada vez que ela for executada, tá? Então, naquele exemplo do castigo, cada vez que escrever na tela não faça mais bagunça, eu tenho que contar um, como se eu estivesse contando nos dedos. 1, não faça mais bagunça. 2, não faça mais bagunça. 3, 4, 5. Até quando? Até que eu chegue em 100. Para eu saber que eu já escrevi as 100, tá? Cada execução do bloco de instruções a gente chama de iteração. Isso quer dizer, cada vez que eu executar tudo o que tiver aqui dentro, entre o enquanto e o fim enquanto, é uma iteração, tá? Então, escreveu uma iteração, 2 iterações, 3 iterações, e assim vai, certo? Para que a gente tenha informação de quantas iterações já foram realizadas, ou seja, quantas vezes ele já passou ali naquele enquanto, a gente vai precisar declarar uma nova variável que vai fazer o papel de contador, tá? Então, é essa variável aqui que vai ficar contando 1, 2, 3, até chegar no 100, ok? Normalmente, a gente chama ela de contador, mas vocês podem chamar ela do jeito que vocês quiserem, tá? Essa variável, ela vai ter o número das iterações que já foram realizadas e ela tem que ser atualizada a cada nova iteração. Então, toda vez que você passar pelo enquanto, é você quem tem que colocar no seu algoritmo para ela ser atualizada de mais um, tá? Então, vamos ver como é que fica? Esse aqui, ó, é o exemplo do castigo, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Tenho a minha variável que eu declarei contador, tá? E ela é inteira. O que é que eu digo aqui, ó? Aqui entre início e fim algoritmo,
eu disse que contador está recebendo zero, ou seja, eu estou zerando a minha variável, o meu contador, que é para não dar erro, tá? Estou reinicializando ele. Aí eu digo, enquanto essa variável contador não chegar a 100, ou seja, enquanto o contador for menor do que 100, faça. O que é que eu vou fazer 100 vezes? Tudo que tiver aqui entre enquanto e fim enquanto, tá? Ele vai escrever na tela, então, ó, não faço mais bagunça. Cada vez que ele escrever na tela, eu preciso atualizar o contador. Como é que se atualiza esse contador? Eu tenho que dizer aqui, ó, contador vai receber o valor que ele tinha antes, mais um, tá? Então, se o contador tinha 2, ele vai ficar com 3. Se tinha 3, vai ficar com 4. Quando ele terminou aqui, passou dessa linha, ele vem para o fim enquanto. Do fim enquanto, gente, ele sobe e volta para cá, para essa linha do enquanto de novo, para fazer uma nova iteração. Aí ele vai testar. O contador ainda é menor do que 100? Se for, ele entra aqui de novo, escreve na tela e soma mais um. E volta para o enquanto. E aí vai ficar nesse loop aqui, ó, até quando? Até que essa condição aqui seja falsa, ou seja, que esse contador não seja menor do que 100, tá? Então, vamos fazer um teste? Olha só aqui em cima. Eu disse, contador recebe, ele começou com 0, né? Aqui, ó, nessa linha, contador começou com 0. Agora eu digo, não, ó, contador não é mais 0. Por quê? 0, deixa eu voltar aqui, ó. 0 é menor do que 100? Sim, gente, 0 é menor do que 100. Então, ele entrou na tela, escreveu, não faço mais bagunça, e aí ele atualiza a variável contador. O contador vai receber o 0 que já tinha antes, mais 1. Então, o contador ficou valendo 1, certo? E aí, o contador volta, aí o algoritmo volta aqui para o enquanto e testa de novo. Contador é menor do que 100? Quanto é que vale contador? Aí a gente olha aqui, ó, o contador está valendo 1. 1 é menor do que 100? Sim, é verdade. Então, ele vai entrar e vai fazer esses comandos aqui. Vai escrever na tela, não faço mais bagunça, e vai atualizar a variável contador. Contador recebe o que tinha antes, que é 1 mais 1. Isso aqui está errado. 1 mais 1, 2, tá? 1 mais 1, 2. Então, o contador agora vale 2. E agora, o que vai acontecer? Ele vai voltar aqui para o enquanto e vai testar. 2 é menor do que 100? Sim. Então, ele vai escrever na tela, não faça mais bagunça, e vai atualizar normalmente. O que tinha antes? Tinha 2, somei mais 1, ficou 3, tá? Então, o contador agora vale 3. Então, ele volta para o enquanto e testa novamente, gente. Até quando ele vai testar? Até essa situação, ó. O contador estava valendo 98, passou a valer 99. Aí vem para cá para o enquanto, ó. 99 é menor do que 100? Sim, ele escreve de novo na tela e atualiza o contador. Agora o contador vai valer 100. Aí ele volta aqui e testa. 100 é menor do que 100? Não, a condição é falsa. Então, ele sai daqui, ó, vem, não executa mais, porque a condição foi falsa, e vem direto para o fim do algoritmo. Ok? Bom, agora vamos estudar um erro muito comum quando se está estudando laços de repetição, tá? Que são os laços infinitos, gente. O que é um laço infinito ou loop infinito? É quando o algoritmo entra num laço de repetição e nunca mais sai. Ele não consegue atingir essa condição de parada aqui. Então, ele vai ficar, ó, para sempre escrevendo na tela. Não faço mais bagunça, não faço mais bagunça, eternamente, tá? Então, vamos ver o que é que está acontecendo aqui, ó. Qual é o erro da pessoa? O erro do programador é que ele está escrevendo essa condição aqui de inicialização no lugar errado, tá? Percebam aqui, ó, antes, com essa condição de inicialização, ela estava aqui, ó, fora do enquanto. Porque eu inicializo o contador com 0 e depois eu entro no laço. Aqui não, ó. Eu coloquei, de propósito, essa condição dentro do enquanto, tá?
Então, o que é que está acontecendo? Eu faço o teste, se o contador for menor do que 100, e aí, se for verdade, eu inicializo o contador com 0. Depois escrevo não faço mais bagunça e depois atualizo o contador com o contador mais 1, tá? Então, os comandos são exatamente os mesmos. O erro aqui é a localização desse comando aqui de inicialização, tá? Ele está dentro do enquanto. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Toda vez que eu entro no enquanto, eu zero o contador. Aí, somo mais 1. Volto, testo aqui, ó. Deu verdadeiro, aí ele entra, zera contador de novo. Então, esse contador, ele nunca vai chegar em 100, porque ele está sempre sendo resetado, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, ele era 0, tá? Testei aqui, vou voltar. Ele era 0. 0 é menor do que 100? Sim. Então, ele entrou aqui. Contador recebeu 0, ok. 0, depois ficou 0 de novo. Escreveu na tela, não faço mais bagunça, e atualizei contador. 0 mais 1, 1. O contador agora ficou valendo 1, tá? Aí ele voltou aqui para o enquanto e testou. 1 é menor do que 100? Sim, 1 é menor do que 100. Então, ele entrou no laço, atualizou o contador para 0 de novo, ó. Tá vendo aqui? O contador voltou a ser 0. Ele vai escrever na tela, não faço mais bagunça, e vai atualizar o contador com mais 1. Então, o contador ficou 0 mais 1 igual a 1. O contador voltou a ser 1, tá? Voltou para o enquanto e testa de novo. 1 é menor do que 100? Sim. O que é que vai acontecer? Zerou de novo o contador. Escreve na tela, não faço mais bagunça, e atualiza com mais 1. Então, o contador voltou a ser 1. De novo, 1 é menor do que 100? Sim, zera contador de novo. E assim, gente, continua eternamente. Não vai sair desse laço nunca. Porque nunca vai chegar em 100 para a gente sair daqui. Entenderam? Então, tomem cuidado, porque esse aqui é um erro muito comum. Ok? Então, só para vocês verem como é que funciona, vamos então, ó, implementar esse algoritmo aqui lá no Visual G, tá? Então, eu vou copiar, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou colar aqui, ó. Vou declarar minha variável contador. Contador sempre vai ser inteiro, tá? Porque a gente conta de 1 em 1. Vou mudar aqui minhas aspas. Vamos testar? Vamos lá. F9. Ó, já escreveu aqui, ó, 100 vezes não faço mais bagunça, tá? Se vocês quiserem enxergar melhor, vocês diminuem aqui para 3, ó, e testa. Não faço mais bagunça 3 vezes. Então, percebam que eu coloquei, contador tem que ser menor do que 3. Então, ele vai fazer até contador ser igual a 2. Por quê? Porque eu comecei inicializando de 0. Então, ele fez pro 0, 1 e 2. Dá 3 vezes, tá? Se por um acaso eu decidi inicializar o contador com 1, pode? Pode. Vamos testar? Só que ele só fez 2 vezes, porque ele fez para 1 e para 2, né? Quando o contador vale 3, ele já não entra mais nesse teste. Existe uma forma de resolver isso? Sim, gente, existem várias formas, ó. É só eu colocar aqui, ó, menor ou igual. E aí, quando o contador for 3, ele ainda vai fazer. Ó, fez 3 vezes. Então, comecei o contador de 1, ele fez para 1, 2 e 3, tá? Então, percebam que os algoritmos de vocês podem ser diferentes e todos podem estar corretos, tá? Posso mudar? Posso começar de 2? Pode, gente. Pode começar o contador de 2. Só que se você começar o contador de 2, tem que parar quando? 2, 3, 4. Então, tem que ser menor ou igual a 4. 3 vezes. Posso fazer diferente? Pode. Você pode, por exemplo, alterar aqui, ó, deixar menor, só que tem que ser do que 5, né? F9 também fez 3 vezes, certo? Então, a nossa aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês para as próximas aulas. Tchau, tchau, gente!